Olá para todos os nossos ouvintes viajantes da Vou Viajar. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast com os nossos representantes no exterior. E hoje nós estamos aqui com a Stephanie Bauer, falando diretamente do futuro da Nova Zelândia, já que para ela já é o dia seguinte aqui do nosso fuso horário, né? Tu tá 15 horas na frente, né, Stephanie? É verdade. Já é quinta de manhã aqui. Quinto dia, o quarto de noite aqui. E então, hoje a gente quer ouvir um pouquinho mais da tua história, Stephanie. Conta pra gente quem tu é, da onde tu veio, como que tu foi parar aí na Nova Zelândia, né? Desde quando tu mora aí também, para compartilhar aí um pouco com os nossos queridos ouvintes e viajantes aqui da Vou Viajar. É, meus pais sempre me incentivaram, assim, falaram que queriam que eu fizesse um intercâmbio, e me incentivaram a estudar outra língua, né? Acho que na época eu escolhi inglês, mas acho que qualquer língua que eu escolhesse para estudar, eles ficariam felizes, assim, só falavam como era importante isso pro meu futuro. Então, já na época da escola, no ensino médio ali, eu comecei a fazer curso de inglês fora da escola. E eles falavam, em vez de fazer uma viagem, assim, de turismo, tu vai gastar um monte, e claro, vai aproveitar, por que não, às vezes, gastar um pouco mais e estudar fora, né? Ter essa experiência, porque vai te trazer mais, assim, pro teu futuro. Tanto de conviver com outras culturas, como aprender melhor a língua para completar aquele curso de inglês que eu fiz aí no Brasil. E aí, ficou nisso, assim. Aí eu tava naquela época, acho que eu tava com uns 21, 22 anos, quando eu comecei a programar. E não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu tava na metade da faculdade, mas não tinha muita certeza, assim. E aí acho que foi uma época boa pra fazer um intercâmbio. É, Aí a gente procurou uma agência, né, de confiança, encontramos a Janaína e fomos escolher onde ir, né? Aí precisava ser um lugar como que eu pudesse trabalhar e estudar. E alguns países não podia, assim, estudar inglês e ter um visto que te desse a oportunidade de trabalhar, né? Então ficamos ali entre Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, que era o que podia, assim. E acho que a gente escolheu Nova Zelândia por ter as paisagens mais diferentes do Brasil, né? A Irlanda, o povo fala que chovia muito, que era muito cinza. Aí a gente já meio que descartou ali. E aí a Austrália tem praias lindas, mas a gente ficou, Brasil também. E o Davi tinha uma paixão, que é o meu marido, tinha paixão por montanha. Então acho que foi fácil de escolher do porquê da Nova Zelândia. Aí nós viemos em 2017, fazem quase 7 anos agora. Nossa, um tempão, já uma vida, né? 7 anos aí. É, Não ia Nova viemos pra Zelândia. ficar 6 meses e É. não voltamos. Ainda teus pais foram morar aí também, né? De tanto que vocês gostaram. Foram. Chegaram faz pouquinho tempo, chegaram em fevereiro. Que demais. Não, a Nova Zelândia é muito isso, né? Muita montanha. Tem praia também e tem montanha. Tem, Aquilo que falam que dá para ver neve e calor na praia no mesmo dia, dependendo da época, né? dá mesmo. Porque eu tô aqui no meio das montanhas, mas se a gente dirigir 2 horas, 2 horas e meia, já tá na praia. Nossa, é um país muito pequeno, acessível, mas ao mesmo tempo tem muita coisa legal para ver, né? Eu sou apaixonada pela Nova Zelândia, É, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer. Um dia quero ir. E conta um é pouquinho para muito legal nós. aqui. E não, Hã? é, É não precisa dirigir muito assim pra ver paisagens, lagos, rios, montanhas, mar, tudo tu vê no mesmo dia. E é bem acessível, assim, né? Não precisa, tem muitos passeios legais pagos e tal, mas tem muita coisa de graça pra fazer, trilhas. Isso acaba encantando Muito muito, bom. né? E na Nova Hum, Zelândia é a mão inglesa, né? Isso é uma, acho que das grandes é, diferenças nossas aqui, que realmente dirige do outro lado da rua. sim. Ou vocês dirigem aí, não? Sim, eu tinha feito a carteira de motorista aí no Brasil antes de vir, mas eu nunca tinha dirigido sozinha, assim. Então foi fácil até pra me adaptar aqui, porque eu não tinha costume de dirigir, então eu me acostumei aqui. E eu moro numa cidade pequena, daí também fica mais tranquilo, não Ah, tem fica muita. mais. Tem que trocar de faixa, nada. Uma mão vai, outra vem, mais fácil. E o Davi já dirigia aqui também, não? Dirigir aí, Ele mas deve esse ter. ficou fácil aqui também. É. A Ah, gente ficou até comprar um carro, ficou uns 6 meses, acho.
sem, então acostumou de aquela coisa de atravessar a rua, de ver como eram as coisas, né? Aham. Ai, que legal. Mas o pessoal que aluga carro aqui, eles normalmente têm um adesivinho no painel que reflete no vidro pra te lembrar, pra manter o lado certo da rua. Ah, isso é importante. Sim, porque eles já sabem que a maioria das pessoas vem de outros Hum, lugares, né? Então tem que ter mesmo para acostumar. E quantos é. países tu já viajou aí nesse tempo que tu tá viajando pelo mundo? Ah, menos do que eu gostaria. Eu já fui na América do Sul, fui pra Argentina, Chile, aí aqui Nova Zelândia e Estados Unidos. Era pra gente ter ido pra Austrália na época em 2020, mas a gente não conseguiu ir por causa do Covid, né? Então tá na lista Ah, pra ir. sim. E não, e tem várias ilhas e países pequenininhos aí perto também, né? Que deve Uhum. ser super acessível. É, várias, as Ilhas Cook são bem conhecidas, assim, e é barato de ir, né, pra gente. Fiji, Tonga, Samoa, vários lugares lindos, assim. O Tahiti, tá aqui pertinho também, que é É. bem longe, né, do Brasil, se tu vai pensar, assim, sei lá, uma coisa que a gente pensava parecia tão distante, aqui já é bem mais acessível em questão de passagem. Ah, tem que aproveitar, né, para conhecer nas É, férias tem também. que E Stephanie, quais foram assim que tu acha os maiores aprendizados que tu teve de morar fora do Brasil? acho que aprender a resolver as coisas sozinha, assim, porque no Brasil, querendo ou não, tu faz amizades aqui, mas no Brasil tem amigos de anos para sempre te dar suporte, a família. E aqui, assim, precisava dos meus pais, às vezes, sei lá, tinha que tomar uma decisão, alguma coisa. Eles tem a diferença de horário, então, sei lá, não pode ligar a qualquer momento, as pessoas estão dormindo. Graças a Deus eu vim com o meu namorado, né? Então, que agora é marido, mas a gente sempre se apoiou muito um ao outro. Mas a gente tava meio que sozinho, assim, qualquer decisão que tinha que tomar, tinha que ser rápido, qualquer coisa, era nós dois. E aprender a se adaptar, assim, as situações mudam muito rápido e aprender a se adaptar e tomar as decisões sozinha. Uhum. E o que que tu teve algum arrependimento assim, passou pela cabeça alguma vez, tipo, o que que eu vim fazer aqui? Porque tem gente que às vezes acha que morar fora do Brasil é tudo perfeito, tudo maravilhoso, sempre dá tudo Sim. certo, né? E a gente sabe que às vezes não é assim, que tem algumas coisinhas que saem fora, ponto fora da curva aí. Uhum. Ah, acho que, assim, arrependimento eu tive um pouco de não ter terminado a minha graduação no Brasil. Mas também não me faz muita falta aqui. É mais como uma coisa assim, de realização pessoal minha. De ter ficado faltando, de ter parado na metade e não ter terminado. Mas ao mesmo tempo também, se perguntassem, tu voltaria atrás e iria mais tarde, completaria a faculdade e depois iria? Também não. Porque eu teria perdido algumas vantagens que eu tive de ter chegado na época que eu cheguei aqui. Uhum. Por questões de, assim, agora a gente tem residência, né, de leis de imigração que mudam o tempo inteiro. Então, acho que a época que a gente veio foi muito boa. A idade que a gente tinha também era muito boa. Não tinha tanta pressão, né? A gente era mais jovens. Mas, claro, várias vezes, assim, coisas saíram errado, mas eu nunca tive esse arrependimento de estar aqui. Na verdade, às vezes eu questionava, assim, tô com saudade de casa, eu quero voltar pra casa. Mas toda vez que parecia que a gente tinha que voltar pra casa, que não ia dar pra ficar mais, me batia o desespero. Do tipo, não quero ir embora. Vou dar um jeito de ficar, né? É, me dava desespero, assim, de, não, eu quero sempre ter a oportunidade de escolha, eu acho, né? Uhum. E Querer aí, ficar ir embora, queria não. contar um pouquinho aqui para nós, um pouco de como foi essa tua trajetória aí, né? Porque vocês compraram um curso de inglês, chegaram aí com um visto de estudante, né? Com um período ali para estudo. Como é que foi essa busca por trabalho? Como que vocês conseguiram ficar mais tempo, né? Uhum, E, por fim, ter a residência também. uhum. Bem, depende muito. Aqui, Queenstown é um lugar turístico, então depende muito da demanda. E os trabalhos são muito relacionados à área do turismo e da hospitalidade, né? Então depende muito da demanda. Tem épocas do ano que é super, assim, muito fácil de conseguir trabalho. E tem épocas do ano que já fica um pouquinho mais difícil, depende da demanda deles e as coisas mudam muito rápido. Quando a gente chegou, foi muito fácil de conseguir trabalho, assim, eu lembro que a gente estava na escola e a gente podia trabalhar part-time, né, com visto que a gente tinha, então era 20 horas semanais, no máximo.
para não atrapalhar os estudos. E por uma questão de restrição do visto mesmo que tem, né? Não pode trabalhar mais que isso. E daí, antes mesmo da gente começar a procurar, assim, já um colega da escola, falou, estão precisando do meu trabalho, alguém quer? Aí o Davi já foi, que era na área de limpeza do aeroporto. Aí era bom que ele ia depois da escola, terminava ali, acho que era 13h30, não lembro muito bem. 3 horas, 13h30 a escola, daí ele ia e trabalhava ali até o período da noite, às vezes algum final de semana, para completar as 20 horas, mas ele fazia as 20 horas fixas. Eu, basicamente, imprimi currículo e saí distribuindo pela cidade, quando eu, né, me senti pronta. E aí não demorou muito, já me chamaram de um lugar, aí também para fazer, era camareira no hotel, né? Só que como o horário de camareira em hotel é manhã e tarde, eu estudava nesse horário, eu trabalhava só nos finais de semana. Então, de segunda a sexta eu só estudava, mas também sábado e domingo eu trabalhava ali o dia todo, né? E não fazia, aí eu não fazia as minhas 20 horas. Porém, a gente tava assim, vamos ficar 6 meses, 5 meses, né? Acho que era estudando, e tinha um mês de férias. E a gente queria ficar mais, para poder explorar mais o país, para viajar mais, assim, né? Além daquele tempo que a gente estava estudando. Então, eu fiquei ali muito porque tinha essa possibilidade deles me darem um visto de sponsor, né? Que eles dão, que é Uhum. basicamente eles dão uma oferta de trabalho para ti poder aplicar um visto de trabalho na imigração. Então, eu fazia, sei lá, 15, 16 horas por semana, não completava as 20, às vezes 12 até. Mas conseguia tirar um dinheiro ali para me manter. E o David fazendo 20 horas também era bom. E aí a gente foi ficando. Aí eu consegui aplicar, né, o visto de trabalho. E naquela época eu podia daí dar o visto de partner pro Davi. Daí ele tinha um visto que a gente chama de aberto, assim, de trabalho. Porque eu ficava restrita àquela posição, àquele empregador nessa cidade. O Davi já tinha um visto que eu dei pra ele, que era tipo, que era como se fosse ele podia trabalhar para qualquer empregador, em qualquer área, em qualquer lugar do país. Essas leis de imigração mudavam o tempo inteiro, assim, né? Então, dependendo da época que a gente ficou muitos anos assim. Aí teve épocas que eu tinha o meu visto de trabalho e o Davi o dele, com um sponsor, então os dois atrelados a cada empregador. Aí teve outra época que o Davi daí conseguiu me dar o visto de partner, daí eu fiquei com esse visto aberto. E aí foi indo assim com os anos. E aí, quando a gente viu, não sei quanto tempo a gente estava aqui que a gente decidiu assim, quero tirar o visto de residência. Acho que nunca chegou um momento que a gente falou, não, quero ficar aqui para sempre. Eu quero ter a oportunidade de poder escolher ficar aqui ou ir para o Brasil e podendo voltar a qualquer momento, né? Uhum. Eu acho que é muito importante ter isso. Esse poder de escolha, assim, né? Tu ter um passaporte de outro país, ou tu ter um visto de residência em outro país, para poder escolher onde tu quer ficar. É, Então a gente meio que começou a fazer consultas, assim, até com o Immigration Advisor, que é como se fosse quase um advogado de imigração, que entende das leis de imigração, para fazer planos pra gente, do que a gente precisa para alcançar aquele objetivo. Aí eu já era supervisora ali, né, no hotel, na área da limpeza, passei para recepção, porque eu achei que tinha mais oportunidades. O Davi escolheu logo que ele teve aquele visto aberto lá, depois do estudante, ir para cozinha, porque era uma área que a gente via bastante oportunidades, assim, né, para conseguir. Eles precisam muito de chefes de cozinha. O Davi não tinha, sabia cozinhar direito, assim, muito pouco. Aprendeu, começou lavando louça. Aí acho que não deu 6 meses. Ele já estava fazendo o café da manhã do hotel. E aí depois já passou pra janta e foi crescendo assim nisso. Que legal. E aí a gente começou a fazer planos, assim. Só que, claro, as leis de imigração mudam, assim, todo ano praticamente. Aí às vezes, não, tinha que redirecionar o plano, né? Isso aqui já não dá mais, preciso de um aumento de salário. Aí tinha que ir lá convencer o chefe de dar um aumento pra conseguir o visto que a gente queria. Até que a gente conseguiu a residência ano passado. E aí agora até o Davi saiu da cozinha. Agora ele tá trabalhando em escritório, na área administrativa, assim. Cansou do. Eu Era, sou da era bem cozinha. pesado, né? A cozinha é bem cansativo, né? Eu lembro de É. uma vez que vocês me contaram, outra vez quando vocês vieram para o Brasil, que vocês chegaram a trabalhar até num filme do Missão Impossível. Não lembro se foi tu, se Sim, foi o Davi. tem muitos. Os dois. Os Isso dois? foi quando a gente estava estudando ainda. A gente estava na escola. E aí. Eu não dei muito bem qual era o cargo foi o Nick que nos buscou no aeroporto. Ele fazia, tipo, acho que é o receptivo, né, dos alunos na escola, levou pra acomodação da escola e tudo. A esposa dele
ela tem uma agência de atores e modelos e casting, assim. E aí ele acho que já meio captura todos os alunos ali encaminha pra ela, né? Que às vezes surge Legal. alguma coisa, ela volta e meia ela manda e-mail pra fazer teste pra comercial, coisa assim. Tem muita gravação de filme aqui. Porque o cenário é lindo, né? Hum, Nem imaginava que tinha tanto. Aí naquela época eles iam gravar o Missão Impossível 6, eu acho que era, não lembro qual é o número. Aqui, e a gente fez, aí a gente tirou férias, como era assim, era uma semana inteira de gravação. Aí eu nem sabia que podia, mas podia tirar, tipo, férias da escola. Só que aí tu tinha que fazer, por exemplo, essa semana que a gente ficou ausente, eles davam, tu ganhava mais passava para mais uma semana de curso, né? Em vez de terminar, vamos dizer, no dia 20, terminava dia 27 a escola. Tirava esse período. Não perdia a aula, só terminava o curso um pouquinho mais tarde. Porque não pode faltar aula para quem vai fazer curso de inglês, assim, eles ficam em cima, né? Se a sim, migração descobre que tu, sei lá, tem que ter. Ah, não lembro qual a porcentagem, mas tem que ter uma porcentagem de presença. presença, né? Não pode faltar muito. Então a gente tirou essa semana de folga e aí fez assim, a gente pegava o ônibus de manhã cedo. A primeira teve toda aquela questão de fazer prova de figurino, e é muito legal que a gente viu os figurinistas da Warner. Daí eles vestiam a gente, aparecia o cara lá, o diretor de figurino, só por olhar, assim, aprovava, não aprovava, mudava. Aí chegaram a pagar o Davi pra cortar o cabelo. O Davi tinha que ter cabelo longo. Cortaram só as pontas dele, pagaram ele só pra ele ir lá cortar o cabelo. A gente nem apareceu no filme. Foi muito legal. E aquela rotina, assim, pegava o ônibus super cedo aqui pra ir, porque o local de filmagem era um lugar bem afastado, no meio das montanhas, assim, eles dirigiam 40 minutos pra chegar lá. Aí tinha uma base onde a gente tomava café da manhã, botava o figurino, tudo. Dali pegava um ônibus 4x4, porque daí era uma estrada que passava por rios, um lugar assim, no meio do nada, que eles montaram aquela cidade cenográfica, assim, tinha, dizer, umas 3 casinhas, assim, umas tendas e daí quando tu vê depois no filme era um vilarejo, né? Eles multiplicam aquilo dali. E aí a gente viu o Tom Cruise, ele veio no final, no último dia de filmagem, ele reuniu todo mundo ali que tava, todo o elenco de apoio, todos os extras, né, que era a gente, e agradeceu, tudo foi muito legal. Tinha o Henry Cavill também, que era acho que ele é o Super-Homem? Acho que Uhum. é isso. Eu não sou muito dos super-heróis, mas acho que o Henry Cavill é o Super-Homem. E aí o Davi disse, nossa, eu fui no banheiro químico. Quando eu saí, tava o Super-Homem esperando na porta pra usar o banheiro. Deu de cara com ele, assim. Então foi muito legal essa experiência. Deu um dinheiro bom também na época, né? Mais do Ah, que a gente ganhava nos trabalhos que a gente tinha. E não muito legal tinha a experiência de foto com o Tom participar do. Cruise? É? Não, mas não podia, né? Não. Eles recolhiam os telefones. Podia ficar com o celular, mas eles colocavam, tipo, um adesivo na câmera, né? E assinavam um acordo lá, que, tipo, tinha multa se tu tirasse foto, alguma coisa assim. Ah, Acho mas que a até teve uma pessoa experiência que vale. eles pegaram filmando. É, Desculpa, só que tu pela ia falar? experiência já valeu, né? Da Imagina, foi muito legal. Que O Davi legal. chegou a fazer outro depois também, que tava com aquele visto aberto, que não era até lá do empregador, daí ele fez alguma outra. Fez figuração no filme, ele chegou a aparecer, assim. Era um filme de um. Tem na TV local daqui. É um filme de um jornalista neozelandês que entrevistou o Bin Laden. E daí ele se vestiu todo de. O povo, que nem o povo do Oriente Médio, assim, né? Aquelas roupas todas típicas de lá. Aí tinha um cara, eles tinham que usar armas no filme. Aí tinha um cara lá que era o dono de uma coleção de armas, que emprestou pro filme. E o Davi fascinado, assim, nossa, o que é que eu vejo, arma que eu vejo em videogame. Que legal. Bem Eu acho que diferente. tu me mostrou uma foto dele vestido com a barba, assim, né? É, Talibã. Ah, e desde quando vocês chegaram na Nova Zelândia, tem alguma história engraçada, assim, que aconteceu também para nos contar? Ah, é difícil de Perrengue? lembrar. Eu lembro de perrengue. Acho que quando a gente chegou aqui não tinha muita noção, assim, da distância das coisas. A gente foi querendo um mercado que a gente, pô, falava que era mais barato, assim, né? E aí, aquela época, agora os ônibus estão melhores, assim, mas era meio difícil de se locomover aqui sem ônibus. E aí a gente ia ter que sair da casa. A gente pegou só 2 semanas de acomodação da escola.
Ia ter que se mudar em uma semana, vamos dizer assim. E aí a gente foi no mercado e comprou uma infinidade de coisas. Assim, muita coisa. E aí tinha que. E não tinha parada de ônibus ali perto. Aí a gente teve que caminhar com. Encheu a mochila de coisa e caixas, assim, no meio da avenida. Não tinha nem lugar pra caminhar direito. E sendo que a gente ia se mudar em uma semana. Então a gente se encheu de tralha, caminhou tudo, sem noção, né? E depois ainda teve que Com levar para falta. mudança. Depois teve que mudar pra mudança, deixamos coisas pra trás também. O dinheiro que a gente economizou também já perdeu nessa. E essa diferença cultural, assim, eu lembro na escola, o Davi foi. Tinha umas meninas saindo, né? Tem muito asiático estudando aqui inglês. E Uhum, daí era o último dia de umas meninas japonesas, eu acho que elas eram. E eles não têm essa cultura de abraço e beijo, né? E daí uhum. automaticamente, tipo, foi dar tchau pra elas, porque elas eram super legais, assim. E ele foi dar um abraço, né? De tchau que a gente dá. E as meninas, todas japonesas do lado, ficaram chocadas, assim, gritando. E ele, todo com medo, tipo, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí elas. Aí ele pediu mil desculpas, mas elas não ficaram bravas, elas só ficaram rindo, né? Porque elas Você não têm, achou eles não têm esse engraçado? costume. É, foi bem engraçado. Diferença cultural, assim, eu acho. Sim, tipo, de que esse cara tá fazendo, né? O que que ele tá Aham, agarrando aqui? Ah, é verdade. elas Isso. ficaram chocadas. Cada país tem a sua cultura e o seu jeito, né? Então, tipo, o brasileiro é Sim. muito do abraço, do calor humano, mas É, outras culturas não nem é. conhece, né? Aham. Aqui os neozelandeses, eles abraçam, assim, e dão um beijinho que nem a gente também. Mas é mais se tu já conhece a pessoa bem, assim, né? Mais íntimo, tipo amigos que a gente tem. A gente encontra, abraça e beija, eles já dão. Não sei se é porque a gente é brasileiro, mas acho que não. Eles têm esse costume, mas não pessoas que não são tão próximas. Tipo, Uhum. acabei de conhecer que nem no Brasil. É, Prazer é tipo, estende a mão. é. Ah, e falando um pouquinho mais de diferença cultural, assim, conta pra gente sobre a comida daí, como é que é a comida neozelandesa, o que que eles comem, né? Que, se vocês sentiram também dificuldade nessa adaptação em relação à comida. Eu lembro que no começo, pra comer em restaurante, assim, a gente tinha dificuldade. Por exemplo, a gente já veio com uma base do inglês, né? A gente foi aperfeiçoando, mas a gente tinha, assim, vamos dizer, intermediário, foi que a gente. A turma que a gente caiu, assim. Então a gente sabia a tradução de algumas coisas. Mas, por exemplo, assim, cortes de carne, a gente não sabia o que era. Então tu lê ali um corte de carne, não sabe que aquilo é carne, né? Não sabe o que era. Não tava escrito beef nos negócios do steak. Às vezes era tipo o nome do corte da carne. Coisas assim, ou tipo, um molho. Aí tinha o nome do molho, que a gente não conhece. Não era o nome do ingrediente. Então, às vezes, tu olhava o cardápio, eu lembro que a gente ficava meio perdido, assim, de não saber o que é, não ter ideia do que é. E aí dá aquela preguiça de ficar traduzindo tudo também, né? De ficar procurando, não é nem tradução, porque aí tu procura o nome do molho, ele vai te dar um nome que é praticamente a mesma coisa em português. E tu, tá bom, mas o que é isso? Aí vai procurar do que é feito. Tinha essa dificuldade. E por muito tempo a gente não costumava, a gente viajava aqui, não costumava tomar café da manhã nos lugares, porque a gente não tem esse costume aí de comer linguiça, bacon, hash brown é muito comum aqui, que é tipo uma batatinha frita, assim. É como se fosse uma batatinha ralada e frita, que é maravilhosa. Mas não tem esse costume, então a gente já olhava assim o cardápio e já não, não provava. Depois de um tempo aqui, a gente começou, sei lá, vamos dizer uns 3, 4 anos, começou a experimentar e a gente ama. Tem uma refeição que a gente gosta de sair pra comer, é pra comer o café da manhã ou um brunch, assim, no final de semana, né, que a gente acorda mais tarde. A gente faz em casa também, compra agora. Linguiça, bacon pra fazer na folga, em casa. Então teve essa adaptação. Mas a comida deles é muito diferente aqui. O que eles têm, por exemplo, se tu sai pra comer, tem muito restaurante asiático. E assim, quando eu lembro, antes de vir pra cá, eu pesquisei isso. E eu dizia, nossa, eu adoro comida chinesa. Comida chinesa do Brasil, né? Eu amo, eu vou em vários restaurantes chineses lá. Aí eu cheguei aqui, o restaurante chinês não tinha absolutamente nada parecido com o que a gente come no Brasil. A comida chinesa no Brasil é a comida brasileira, né? Não tem nada a ver. É, Tem muito essa questão de tailandês, eles comem adaptação do muito. paladar, né? Porque falam do sushi Uhum. também. O sushi no Brasil é uma coisa, o sushi no Japão ou em outros países é outra. É, e ter que arriscar, assim, né? De experimentar. A gente no começo tinha uma resistência, assim,
Aí comida vietnamita, a gente não vê muito aí no Brasil, né? Aqui tem bastante, tailandesa principalmente, indiano muito. E os temperos são diferentes, né? Dessas comidas, assim, porque no Brasil, se tu vai no restaurante, assim, ele é mais adaptado, eu acho, pro nosso paladar, as coisas que a gente gosta. Uhum, E aí demorou alguns anos, assim, eu acho, pra gente começar a comer fora e experimentar coisas. Agora a gente adora. Experimentar aí em lugares diferentes, assim. Os restaurantes japoneses aqui muito. Acho que eu não ia muito no Brasil, eu nunca tinha comido sushi aí. Sei lá, nunca tinha experimentado. Via, mas não tinha, ficava meio assim. Aqui eu comecei a comer, mas a gente tem outras. Não sei, o sushi é meio que uma entrada, assim, nos restaurantes japoneses, sabe? uhum. Diferente daí, que tu tem restaurante que é praticamente só sushi, mas eles têm outros pratos, assim, muito com porco e tudo. E aí a gente começou a experimentar e a gente ama. Gosto bastante da comida. Mas comida típica não tem muito. Eles são muito que nem os ingleses, eles comem fish and chips. Uhum. É, aquela que é uma linguiça, assim, eu não gosto muito, com molho e purê de batata. Ou se tu vai em pub, normalmente é um steak, um purê de batata ou fritas e uma salada ou vegetais. A salada é diferente, por exemplo, a salada, assim, vamos dizer, se diz que vem com salada alguma coisa, é aquela com repolho e maionese, né? Uhum. E aí no Brasil é mais, se tu vai num lugar que tem salada, normalmente é alface e tomate. O que É. é, vamos dizer assim, meio que. Se não diz o que que é, tu espera aquilo, né? Às vezes é um pouquinho diferente, varia, mas basicamente isso. Mas eu gosto bastante. A gente começou a cozinhar muito em casa no começo, agora a gente sai mais pra comer. Bom, é bom, né, experimentar coisas novas assim. E fala um Hum. pouquinho para nós de como é que é Queenstown, né? Essa cidade que tu mora e lindíssima, aliás, que tem uma vista linda da janela, que ela já me mostrou. Como que é a vida aí, o custo de vida, né, em relação à moradia também, o que tu quiser falar sobre a cidade, assim, tem coisas legais para fazer, o que que te encantou nesse lugar? Nossa, eu sou apaixonada. O que eu mais gosto daqui é que é uma cidade pequena, mas ela não é monótona. Tá sempre em movimento, assim, de bares, restaurantes, coisas abrindo, lugares diferentes para ir, porque é um lugar turístico. A gente compara muito, assim, com um Gramado, talvez Gramado de Canela ali, Uhum, que tem muita, é um lugar pequeno, mas tem muita vida, porque tem muito turista, gente que vai e vem. Até no trabalho, assim, tem muita gente que vem para trabalhar temporário e fica, sei lá, 6 meses e vai. Então tá sempre em mudança. E é fácil de se locomover de um lugar para o outro. É lindo, lindo, lindo. Tem um lago azul, montanha. Eu adoro aqui. E tem de tudo, assim, como é um lugar muito turístico, tem bastante passeios pagos. Tem aqueles jet boats, que são tipo uns barcos que andam rápido, assim, em águas rasas. Vários desses. Coisas assim, se tu tem dinheiro, pode fazer bungee jump, skydive, tudo aquilo. E também tem muita coisa de graça para fazer, como trilhas, assim, muitas, 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 muitas. É, Mesmo dar uma caminhada, andar de bicicleta pela volta do lago, tem trilha de bicicleta que vai pra te caminhar, ou de bicicleta, né, por toda a volta do lago, assim. É muito legal, tem muita coisa para fazer, de graça, ou se tu quer pagar passeios pagos, então, por exemplo. Até assim, se a pessoa não gosta tanto de esportes radicais, coisa assim, tem bastante daqueles lugares, spa, coisa com uma vista bonita e uma banheira quente pra ti ir por 1 hora. Então tem pra todos os gostos. Coisa boa, né? Até vontade de ir aqui, só de ficar ouvindo. E o custo de vida é ok, assim, em relação ao quanto ganha, quanto gasta. É uma cidade mais É uma cara. cidade mais cara. Só que os salários também que eu já vi, assim, a gente ganha um pouco mais, vendo, comparando com amigos que saíram daqui, assim. Falando, Uhum. mudaram para outras cidades e eles gastam menos, mas também não ganham menos, né? Eu acho que é mais compatível. Deu uma aumentada boa nos preços do ano passado para cá, assim, com inflação, mas dá para viver tranquilo, assim, do que a gente. Quando a gente chegou aqui, as coisas eram bem mais baratas, mas também os salários eram mais baixos, né? Eu acho que é compatível. Agora, assim, para viajar, realmente. O pessoal falava até, os neozelandeses reclamavam muito, assim, de, Queens é um lugar muito caro para eles virem visitar. Aquela coisa, se tu vem na época de férias escolares, no final de semana, as coisas vão ser mais caras. Agora, se a pessoa vem dia de semana, fora de férias escolares, tu encontra hotel, acomodação, assim, né, pessoalmente que varia muito, mais barato.
tem alguns sites aqui de desconto que tu pode comprar passeio, coisas com desconto. Só tem que se programar, é para um horário específico que tu vai fazer. Então, assim, se programando direitinho, tem como economizar e fazer muitas coisas. Uhum. Isso é a Os chave, né? restaurantes também tem descontos, assim, de um happy hour, né? Vamos dizer, para tanto comida ou bebida, de um horário até um horário. Então, se tu programar, assim, dá para fazer bastante coisa economizando. Coisa boa. Não, planejamento é a chave, né? Então, Hum, se planeja, sempre consegue também algum outro benefício, né? é, E em relação, assim, a gente falou um pouquinho ali sobre a adaptação de vocês, né? Isso é uma coisa bem importante que a gente fala sempre para os nossos intercambistas, aí o pessoal, quando está pensando em ir para algum lugar, que sempre a chegada no país é um processo um pouco mais difícil até tu se adaptar, seja no inglês, né? uhum. Que às vezes comigo aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. O primeiro americano que falou comigo, isso que eu já tinha inglês avançado, mas eu escutei e disse, gente, não sei nada, não entendi nada que esse homem falou. Porque dá aquele choque no ouvido, tu não tá acostumado É, com o ritmo, né? E aí passa um dia, dois, uma semana, tu já tá sonhando em inglês, já tá falando inglês e nem se lembra que falou inglês ou português. Então o processo de uhum. adaptação é bem louco, assim como tem gente que às vezes passa mal do estômago, né, por ficar nervoso, ou a comida não bate muito bem, aí a pessoa passa mal. Então o processo de adaptação ele pode ser algo mais desafiador no início, quando tu vai, né, para outro país. E eu queria saber para vocês, assim, como é que foi esse, vamos dizer, eu sei que já faz um tempo, né? Talvez tu nem lembra exatamente o que mais marcou da questão da adaptação de vocês no início. Eu lembro quando o Nick da escola, né, que foi nos buscar no aeroporto, assim, ele é daqui e ele tem um sotaque bem carregado. Tipo, de interior daqui, né? E eu lembro que eu entendia palavras do que ele falava. Eu não entendia, assim, a frase, tudo direitinho. Conseguia me comunicar porque eu pegava ali uma palavra ali, outra lá da frase. Foi meio no começo, assim. E também tem toda aquela questão do jet lag, de ter chegado, fuso horário, aquela diferença, né? Uhum. Aí na escola, os professores já falam mais devagar, né? Dependendo também do nível que tu tá da escola, então já fica um pouco mais fácil. E tinha que se virar, né? De ir nos lugares procurar trabalho, a gente fez tudo sozinho. Eu sei que tem várias escolas ou agências que ajudam, né? Quando as pessoas chegam, assim, a abrir conta no banco, fazer aquela coisa. Mas a gente já tinha, a gente queria se desafiar e aprender, então também a gente foi no banco sozinho para abrir conta, foi procurar onde comprava cartão do ônibus sozinho, chip de celular também a gente foi sozinho, porque a gente queria se desafiar. E eu não sei se outros lugares como são, mas como Queenstown é um lugar muito turístico e tem muito imigrante, as pessoas já acho que aliviam um pouco, assim, né? Já estão acostumadas a falar mais devagar e ser mais, vamos dizer assim, não sei, Cordial, receptivo. perceber mais, assim, né? Ajudar. Uhum. Então aqui não tem tanto esse problema, eu não sei outros lugares da Nova Zelândia, né? Mas Uhum. aqui é muito. E é muita gente de fora, é difícil tu encontrar um neozelandês em Queenstown, pra falar a verdade. Que louco. É muita gente de fora. Tem Sempre, muito brasileiro também. sempre pergunta de E a onde gente é falou. primeiro para saber. Quando a gente falou, a gente chegou aqui e falou assim: não vamos fazer amizade com brasileiro, porque a gente precisa aprender inglês. Então vamos fugir deles. Aí no primeiro dia, a escola levou pra gente fazer um tour pela cidade, assim, pra mostrar onde estava o mercado, sabe? Dar uma volta. E aí veio uma menina e falou assim: vocês são brasileiros? A gente, sim. E ela, eu também, vamos almoçar junto. E ela é nossa amiga até hoje. No fim, ela namorou um professor de inglês, nossa, daí a gente começou a sair com eles, aí foi bom, porque daí a gente falava inglês. E eles mudaram pro Japão, mudaram pra Inglaterra depois, e a gente é amigo dela até hoje. Então é meio difícil tu falar, não vou fazer amizade com um brasileiro. Mas são pessoas que às vezes tu acaba se conectando mais. E é uma amizade que a gente levou pra vida, assim, já fazem muitos anos. Mesmo eles mudando de país duas vezes, a gente continua falando, faz ligação de vídeo, né? E mantém o contato com eles. Que legal, isso é muito real, né? As amizades que a gente faz quando tá fora é muito forte, é em pouco tempo que tem um peso enorme para nós por conta de Uhum. nós já estamos distantes de casa, né, da família, então claro, vocês ainda estavam entre vocês dois, mas mesmo assim, né, a gente sente falta desse É, calor humano, assim, então isso é muito legal de construir, de manter realmente, né, os relacionamentos. a E gente tem um grupo de amigos que são de vários países, assim, que a gente passa o Natal junto, faz churrasco, coisa sempre junto, assim.
E é bem diversificado, um casal, ele é brasileiro, ela é alemã, aí eles têm 2 menininhos que nasceram aqui, aí tem uma outra brasileira, amiga nossa, de muito tempo, desde que a gente chegou também, da época do trabalho, quando o Davi conheceu um trabalho. Tem um sul-africano, que ele leva a filhinha dele que nasceu aqui também, tá sempre junto, outro alemão, venezuelano. Então tem essa. O pessoal se junta, assim, né, mesmo de vários países, e se torna uma família. Quem tu passa o Natal junto, quem tu passa os teus aniversários. Nossa, essa aí é tipo uma reunião da ONU, então. É. Gente de tudo quanto é lugar. Ai, e Stephanie, então agora tu é nossa representante, né, da Vou Viajar aí na Nova Zelândia. Queria que tu falasse um pouco sobre o país em si, assim, o que que quem for aí, seja para fazer turismo ou para quer morar, né, quer fazer um intercâmbio por um tempo, o que que essa pessoa não pode perder, assim, é imperdível que tu viu por aí. Pode ser um lugar, uma cidade ou até um ponto turístico Uhum. específico. Eu acho que Queenstown, pra mim, é número 1. Tanto que eu escolhi pra morar, mas é lindo mesmo. E mesmo o pessoal que não mora aqui sempre fala que é um dos lugares preferidos. Eu gosto muito do Mount Cook, que é o National Park, que fica 2 horas e meia, 3 horas dirigindo daqui, que é lindo. Inclusive, eu trabalho para um hotel que. Eu trabalho aqui de Queenstown, né? Pra esse hotel que é lá no National Park, que é muito legal. É incrível. É a montanha, Mount Cook é a montanha mais alta da Nova Zelândia. E o parque ele é lindo, tem trilhas maravilhosas para fazer, lagos de geleiras, assim, com aquelas cores azuis. É inacreditável. Toda a Ilha Sul é muito bonita. A Ilha Norte também eu gosto bastante. Mas eu acho que a Ilha Norte é mais interessante se a pessoa vier no verão. E a Ilha Sul, eu acho que é legal de vir inverno e verão. Aproveitam bastante. Na Ilha Norte porque é mais quente, mais frio, porque é melhor no verão, É ou mais no... quente do que aqui. Tem Ah, mais praias, assim, acho que o mais interessante da Ilha Norte são as praias, tem outras coisas pra fazer também. Vai naquela área ali de Rotorua e Taupo, que é uma região vulcânica, então tu vê os geysers, é bem legal, bem interessante. Mas eu viajei já lá no inverno e no verão, e eu aproveitei mais no verão, porque as praias de lá são lindas. E faz frio que nem aqui, não tão frio, mas assim, tu não vai aproveitar a praia no inverno. É como se uhum, fosse, eu acho que tipo Rio Grande do Sul, uhum. na questão de temperatura. Como é que é a questão da cultura maori, assim, a gente vê nos filmes aquelas danças, né? Tipo, isso tem na Uhum. cidade, assim, ele é forte. Como que foi para vocês ver isso também? Aqui em Queenstown não tem muito, assim, tu vai fazer passeios, né, para conhecer a cultura maori. Em outros lugares, mais concentrado na Ilha Norte, assim, até a gente foi num parque lá que tu podia comer a janta deles, que eles fazem os vegetais, a carne, tudo embaixo da terra, Hum, cozinha por horas, né, então tem essas experiências, assim, a gente foi assistir, fizeram uma apresentação com as danças e tal. Mas o que a gente vê no país inteiro, que eu acho muito interessante, é placas, assim, em inglês, porque o tereu, que é a língua maori, é uma língua oficial da Nova Zelândia. Então, assim, placas, tu encontra pelo país inteiro, em inglês e em tereu embaixo, né? hum, Sempre. Algum pronunciamento do governo, eles sempre abrem falando a língua maori. Aí depois falam em inglês o resto. Na televisão também, tu tem o principal jornal do país, né? Em inglês, e depois eles, como se fosse reprisam, assim, vamos dizer, fazem de novo, em maori. Então, tu vê bastante dessa coisa no teu dia a dia. Acho que as crianças também aprendem um pouco, né, na escola. Toda vez o time de rugby aqui, que é muito famoso, né, o All Blacks, sempre que eles vão jogar, eles fazem o haka, que é tradicional dos maoris, que eles faziam no passado para assustar o oponente, né? Fazer uhum. aquelas danças, parece meio assustador, faz umas caretas assim. Eu já vi muito, É muito legal de ver isso. Em é tudo, bem assim, que tu vê, valorizado. coisas oficiais do governo, principalmente. Não, é bem, É, dá pra ver que eles valorizam muito a cultura, né? Até nos filmes, quando a gente vê que passa na Nova Zelândia, assim, aparece, alguma cena vai aparecer das danças, ou eles falando sobre. Tem um filme no hum, Netflix que eu gosto muito, como é que é o nome agora? Acho que é Amor à Obra, que é de uma mulher que sai de São Francisco e ganha uma pousada na Nova Zelândia e vai morar lá e arruma a pousada, é muito legal, assim. E dá pra ver bem tipo assim, é apaixonante o filme, pra quem não assistiu, recomendo. eu não assisti. Eu lembro de ver uns anos atrás, acho que faz uns 2, 3 anos que lançou, talvez. Eu É, eu lembro de acho ouvir sobre, mas eu acabei assistindo.
Ah, recomendo. É bem, Depois, quando é tu bem lá legal também que me a gente disse, não tem nada. A é. gente não tem muito aí no Brasil, eu comparo com o Brasil, né, da cultura indígena, a gente sabe muito pouco. Uhum, E aqui eu acho muito legal que eles mantêm assim. Apesar de que o pessoal assim fala muito de tem que manter, reclama de algumas coisas, né? Que eles não fazem, mas a gente comparando com o Brasil, acho que eles fazem muito. Eles falam que na Austrália também os australianos eles comparam muito, né? Que os australianos não valorizam o seu povo nativo como eles valorizam aqui. Eles comparam bastante isso. É bem legal de ver assim. E tu aprende algumas palavras, uma que outra, né? Pelo menos as saudações, assim. Porque é o uhum. que tu escuta na televisão. Eu lembro que num hotel que eu trabalhava, que era uma rede daqui, eles incentivavam a gente, assim, a recepcionar as pessoas com Kiora, que é o bem-vindo, né, deles. Eu até me sentia meio assim, ai, não sei se eu me sinto pra falar, porque eu não sou uma deles, né, sei lá, me sentia assim, mas eles incentivavam a gente a recepcionar as pessoas, assim. E é bem legal de ver como eles valorizam o povo deles, né. Sim, até isso já faz com que tu te sinta parte também, né? É. Mas que seja de fora. Ah, e para a gente Uhum. finalizar, assim, que mensagem tu pode dar ou dica, né, para quem está pensando em conhecer a Nova Zelândia ou tem interesse em saber mais, assim, para realmente ir, né? O que que tu poderia dizer para essas pessoas que estão pensando em tentar a vida aí como tu foi? É importante se planejar bastante, principalmente se for intercâmbio, assim, né? Pra estar preparado financeiramente, emocionalmente também, para qualquer dificuldade que tenha. Mas tirar do papel. Porque às vezes a gente planeja e não tira. Meus pais mesmo, né? Ficaram muito tempo assim falando, queriam vir já vieram para visitar, mas eu ficava pressionando eles para vir fazer um intercâmbio. Meu pai tá estudando. E aí eles ficavam, talvez, dava uma pesquisada, mas deixava para trás, assim, até que eles, não, vamos, botaram no papel, planejaram, e acho que foi coisa de 4, 5 meses eles estavam aqui. Então é importante planejar, mas é também importante agir, botar aquele plano em ação, né, de ir pra frente e dá medo, mas sempre, qualquer mudança vai dar medo, vale muito a pena. Mesmo que não seja Nova Zelândia, mas eu acho que ter uma experiência, mesmo que seja curta ou longa, pode ser 2 meses, já é alguma coisa, é, ir para um lugar que você pode experienciar outras culturas. É muito legal aqui que a gente, não só a cultura neozelandesa, mas a gente conheceu pessoas de vários lugares do mundo, porque é um lugar que recebe pessoas do mundo inteiro, né? Tanto visitantes como pessoas que moram aqui. Então é muito interessante ter essa experiência, assim. Ah, com certeza, né? E que bom que teus pais estão pertinho, né? Isso até foi algo que a gente não falou, porque isso geralmente é um dos maiores desafios de quem vai morar fora, é a questão da É. distância da família, que eu garanto que por muito tempo isso foi para vocês, né? Foi. E para o Davi também, que deve ter a família É dele ainda. no Brasil, né, ainda. E como que é para vocês, assim, lidar com isso? Agora, claro, teus pais estão mais pertinho, mas como que foi lidar com essa distância, né? E para o Davi também. Muito difícil. Com o tempo vai acostumando. Não é que melhora, mas a saudade acostuma, mas ela ainda tá ali, né? Uhum. É, o que eu costumava fazer muito com a minha mãe, que me ajudava bastante, que é muito amiga, assim, né, de ficar conversando horas, ela, porque ela ia pro meu quarto e a gente ficava horas conversando, perdia o tempo. Eu ia fazer, tem essa diferença de horário que dificulta, então às vezes se ficar esperando o momento que tu vai parar pra sentar e conversar, não chega nunca. Então eu pegava e tipo, eu preciso ajeitar a casa. Eu ligava pra ela, daí ela também tava fazendo as coisas dela lá, às vezes trabalhando, coisa, e a gente ficava com o celular ligado. Às vezes a gente não tava falando nada, mas era como se a gente estivesse junto. E deixava ali, quando eu ia fazendo 2 horas, a gente tava com o telefone ligado. Aí eu vou pro meu quarto, eu levo o celular, como se estivesse levando minha mãe junto. Ajuda muito, né? Mas é bem desafiador, dá muita saudade. Tanto que a gente não viajou muito desde que a gente chegou, porque todo ano a gente quer ir pro Brasil. A gente acabou, bom, ficou um tempo sem ir por causa das fronteiras fechadas, né? Depois do Covid, demorou muito pra abrir aqui. Mas antes a gente chegou aqui em 2017, aí foi pro Brasil 2018 e 2019, de férias, né? E é uma viagem longa, então acaba que Sim, pega todas as férias, né? para ver a família, né, nas férias, do que Hum. viajar. É, realmente, assim, eu hoje também tenho meus pais, não moram na mesma cidade que eu, mas é bem isso, assim, tipo, às vezes pega, liga,
e fica falando, fazendo outras coisas, porque às vezes fica mais próximo do que se tu morasse mesmo na mesma cidade, né? Porque É, morando perto, às vezes tem gente que não, ou não se vê, ou não tem tempo de falar, porque tá sempre correndo. Então acaba que é isso verdade. se aproxima, né? Eu percebi muito isso indo de férias, assim, meus pais ocupados trabalhando, aquela coisa da rotina. Quando eu ia de férias, nem sempre eles podiam tirar férias, né? E Aham. aí eu comecei a perceber muito isso, como a gente, às vezes, a distância física não é a mesma, sei lá, não sei, não é, faz perceber outras coisas, que talvez se tu tivesse ali, vocês não se falariam tanto. Eu não Porque tu sabe que tua mãe valoriza tá tanto ali se aquele tu mora na tempo. mesma cidade. Hum, É bem isso, assim, eu vejo, tipo, a minha irmã que mora junto com meus pais na mesma cidade, assim, mas quase nunca se falam porque estão sempre correndo e moram praticamente na é. mesma casa, né? Então, às vezes tu E tu morar deixa pra amanhã, tem a oportunidade de falar amanhã, a gente pode se ver no final de semana. E aí vai, pega a rotina ali, vai passando, e tu não percebe, né? é verdade. Mas, Stephanie, não quero ocupar muito mais o seu tempo aí. Muito obrigada pela oportunidade, né, de conversar com a gente, de topar ser a nossa representante aí na Nova Zelândia. Stephanie aí está à disposição para todo mundo que quiser também saber mais, né, ou falar com ela para saber como é que foi a história dela, tirar as dúvidas. A gente vai estar aí disponibilizando tanto nas nossas consultorias como nos nossos atendimentos de intercâmbio, ou seja, para fazer turismo, né? Então, aí, obrigada por poder contar contigo aí. Obrigada por me contar, foi um prazer falar. Eu adoro falar sobre a Nova Zelândia, sobre Queenstown, e disposição para dar quem tiver vindo, né? Ai, maravilha, então. Então, ótima quinta-feira aí para ti já, né? A gente vai aqui finalizando o dia e nos falamos mais. Então, brigadão, super beijo. Tá bom, obrigada. Beijo, tchau.